Um, dois, três, gravando. Fala galera, Isaac Maciel. Estou passando para dar uma sacada para vocês sobre sociedade. Sociedade realmente vale a pena? Olha, no passado eu tive sócios, tive uma experiência não muito boa, porém não tinha nada definido naquela época e por isso não deu certo. Hoje eu tenho 2 sócios em 2 negócios diferentes, então vou dar uma sacada aqui para vocês de por que ter sociedade. Com sociedade você consegue dividir o tempo. Uma coisa que é muito importante hoje, você consegue dividir as tarefas a serem executadas. Você consegue, de repente na sua empresa, um vai na parte da manhã, o outro vai na parte da tarde. Então isso é muito relativo e é muito importante. Na sociedade você consegue administrar, você consegue ter um tempo maior de disponibilidade para as tarefas que você tem a executar. Então esse é um ponto positivo. Você pode dividir o risco da sua empresa de repente não ir para frente, então você tem uma outra pessoa para dividir esse risco, você não entra no negócio sozinho, então isso também é um ponto positivo, né? Se amanhã ou depois, claro que ninguém abre um negócio pensando em parar e em quebrar esse projeto, mas existe o risco e numa sociedade você consegue dividir esse risco, você não precisa entrar sozinho. Como eu já disse aqui em cima, com relação ao tempo, você consegue dividir o trabalho, as tarefas a serem executadas. Isso também é um ponto positivo. É muito importante na sociedade você ter as funções pré-determinadas de cada um dos sócios. Por exemplo, quem vai cuidar do comercial, quem vai cuidar das finanças, quem vai cuidar da produção. Então, é muito importante você ter essas funções já definidas, antes mesmo de você abrir a empresa. Muita gente começa a sociedade, abre a empresa e os dois ficam fazendo as mesmas coisas. Por exemplo, um é bom em administração, o outro também é bom em administração, fica os dois cuidando da administração e ninguém vai cuidar da parte de marketing, da parte de vendas, no atendimento ao cliente, no pós-vendas. Então, uma empresa dessa provavelmente não vai para frente. Então, você tem que ter bem determinado, bem pré-determinado quais as funções de cada um dentro da empresa. Isso já tem que estar definido no contrato social. Antes de fazer o contrato social, é onde você vai colocar o percentual de cada sócio dentro da empresa. Então é bom você já ter isso tudo pré-definido para que na hora que você entre no contrato social ou no jurídico, você não tenha problema nenhum com relação a qual a função de cada sócio, qual o percentual de cada sócio. Então isso é muito importante. Você também tem o poder de ter o sócio e você dividir o risco do dinheiro. Um exemplo, se você tem uma sociedade, você tem um projeto que vai custar 50 mil reais, você com um sócio, seja 1, 2, 3, 4 sócios, você vai dividir o dinheiro. Então, se você tem 2 sócios na empresa, 50 mil reais de investimento, cada um entra com 25 mil. Então, você não precisa ter os 50 mil reais para você conseguir tocar o seu empreendimento. Com um sócio, você consegue dar essa alavancada no seu negócio e fazer com que o seu projeto saia do papel. Você também tem que estar muito bem preparado para a venda e para a compra da sua empresa, que é conhecido como buyout. De repente, você tem um sócio e um dos sócios decide parar a empresa, não quero mais tocar esse projeto e eu quero vender a minha empresa. Então você tem que estar bem preparado para isso, que isso pode acontecer. De repente ele decidiu lá que quer ficar viajando pelo mundo e você tem que estar preparado para comprar a empresa desse sócio. Claro que esse sócio ele vai colocar a empresa à venda, mas ele não pode colocar um preço astronômico que não seja compatível para você comprar. E você é a primeira pessoa que ele tem de oferecer a empresa. Então, ou você também pode chegar para ele e falar, eu também não quero, então vamos vender a empresa nós dois e vamos sair disso daqui. Ou você compra dele ou ele compra de você. Só que isso tem que estar bem pré-definido antes do início do projeto. Uma dica, não tenha na sua sociedade familiar, tá? Família dá problema, mexe com dinheiro.
E as experiências que eu já vi de sociedade com família não é fácil. Depois um fica sem falar com o outro, entra a mãe, entra a tia, entra a avó, primo. Então não aconselharia você ter família numa sociedade. O importante de cada um ser, se o seu sócio não ser da mesma área sua, ser de uma outra especialidade, a maioria das empresas dão certo se você tem um sócio, por exemplo, um cuida da administração e um cuida do comercial. Assim fica mais fácil para você tocar o seu projeto. Como eu já disse lá anterior, se tem dois que faz, por exemplo, comercial, quem que vai cuidar da administração? Quem vai cuidar do pós-venda? Quem vai cuidar da linha de produção? Então procure sempre um sócio que tenha uma especialidade diferente de você. Você tem que estar já com maturidade suficiente para, se amanhã ou depois a sua empresa não der certo, e para um futuro desentendimento, porque uma sociedade ela é bem parecida com um casamento. Nem tudo que você faz ele pode concordar com você, mas você tem que ter maturidade suficiente para lidar com essas situações. Porque sociedade, você vai acordar de manhã, vai chegar no seu negócio e vai estar lá aquela pessoa. Então é muito bom já ter bem definido a maturidade e já ter definido, se acaso tiver algum desentendimento, vocês dois ter maturidade suficiente para passar para o próximo passo. Que se você não tiver maturidade e se você tiver desentendimento, a probabilidade dos seus negócios ir por água abaixo é muito grande. Então quis compartilhar com vocês aí, se realmente sociedade vale a pena ou não. Eu diria para você que sim, mas com isso aqui tudo já pré-definido, tem grandes chances do seu negócio ir para frente. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se não gostou, comente, deixe o seu recado para que a gente possa melhorar cada vez mais nos próximos vídeos. E essa foi mais uma sacada de empreendedorismo para você. Até mais, galera. Tchau, tchau.